Vida poderosamente. Que Deus abençoe você que está aqui presente, você que está aqui conosco pelo YouTube, né? Hoje é o 7º dia de oração desta campanha, onde nós estamos falando sobre janelas do céu. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai abrir as janelas do céu e liberar sobre a vida de cada um as bênçãos sem medidas. E eu quero que você creia nisso. Diga comigo: as janelas do céu estão se abrindo sobre a minha vida. Aí você determina, aí você profetiza sobre a minha vida amorosa, sobre a minha vida financeira, sobre a minha saúde, sobre a vida espiritual, ministério. Qual seja a janela que você quer que Deus abra, Deus tem essa janela para você. Amém? E hoje, então, nós vamos deixar a oração para o final. Você que está no YouTube, então, vai ter que aguardar a ministração, a pregação. E toda quinta-feira vai ser assim. Primeiro a pregação e depois a gente faz a oração no final, representando mais um dia de oração. E hoje nós vamos então para a segunda ministração sobre janelas do céu. E eu já tinha dado um spoiler para você, em uma dessas orações, e na ministração mesmo. Falei que eu iria pregar hoje sobre a passagem bíblica do profeta Eliseu e a janela de economia, a janela do milagre financeiro. E deixa eu falar algo para vocês, irmãos. Já preguei algumas vezes, e até no YouTube tem também uma pregação nos mesmos textos. Mas o que eu fiz dessa vez? Eu peguei o esboço antigo que eu tinha, inclusive que eu preguei sobre, quando eu estava pregando sobre Parnassá, fazendo algumas aulas gratuitas, sei lá, 2, 3 anos atrás, eu usei uma dessas aulas para falar sobre o profeta Eliseu e essa passagem. Então, o que eu fiz? Peguei esse esboço antigo e vi aonde é que eu ministrei, o que eu falei, e resolvi, nesse agora, desviar o foco do que eu já tinha falado lá. Então, eu vou tentar ir para outro caminho, mas é lógico, tem coisas essenciais que não dá para me correr, né? Mas eu creio que você vai ser edificado aqui nesse momento. Amém? Você que pode, abra a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler do versículo 8 e versículo 9, para a gente começar aqui o entendimento. Nessa ministração, eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus ele resolve quebrar todas as cercas que nos impedem de viver o milagre da qual nós queremos. Mais ou menos isso que a gente vai... Uma das remas desse esboço meu é isso. Quebrar cercas. A cerca é o quê? O bloqueio. É o que atrapalha. Para fazer até nexo, até conexão com a primeira ministração, é onde eu falei sobre a contenção, a barreira que impede o fluir das águas. Nós vamos continuar nesse entendimento, porque eu quero que você viva um rompimento, um quebrar dos limites, das barreiras, dos impedimentos e das amarras que há sobre a sua vida. Seja qual área for, tá? Seja qual área for. Versículo 8 de 2 Reis, capítulo 6, diz assim, ora, a minha tradução é a King James, tá, irmãos? Eu sei que na João Almeida tem uma diferencinha, mas que eu li, né, também antes, quando eu estava fazendo o esboço. Diz assim, ora, o rei de Arã, da Síria,
estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei meu acampamento. Olha o profeta chegando na cena, versículo 9. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com este tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. E essa passagem, irmãos, é conhecidíssima de todos nós, né? Eu não vou entrar nesse aspecto, nessa dimensão, mas aqui no meu livro mesmo, esse livro Sete Olhos de Deus, que eu divulgo para vocês, eu falo sobre, com propriedade, levando por esse lado da visão, da revelação, e falando inclusive sobre arrebatamentos conscientes. Na verdade, Eliseu, o profeta da vez aqui, ele ouve tudo que o rei assírio, ele está falando, ele está comunicando, as estratégias que ele está passando para o seu exército. É como que o espírito do profeta se desloca, arrebata-se, só que de uma forma consciente, e ele sabe, ele ouve tudo que o rei está fazendo, e ele vai lá, então, comunica ao rei de Israel, dizendo: o rei inimigo, o rei da Síria, diz que em tal esquina vai para lá para pegar vocês, então, não passe por lá. É basicamente isso. Eliseu aqui, então, o profeta, ele não representa apenas um profeta que vê o futuro, irmãos. Ele está representando um profeta que enxerga aquilo que é invisível, inaudível aos olhos e o ouvido humano, e ele vai discernir, vai revelar, vai trazer as estratégias militares e os movimentos políticos do rei da Síria para o rei de Israel. E assim, o que ele faz? Ele dá vantagem ao povo de Deus. Diga assim comigo: quem se move no profético sempre vai estar um passo à frente, né? E ele então fala isso, declara, revela, e o rei de Israel vai se beneficiar por causa disso. Então, isso mostra que mesmo que o inimigo se levante, mesmo que o diabo queira nos cercar, se a gente estiver com os nossos ouvidos e olhos abertos, espiritualmente falando, Deus, ele pode mudar o curso de tudo aquilo que o inimigo quer e planeja para nos destruir. Põe a primeira imagem, hein, Joab? Aqui é uma foto, não tem nada escrito, é só a imagem em si mesmo, porque não precisa colocar nada escrito. O que acontece aqui? Aqui é o exército do rei, que no outro momento, em uma outra oportunidade, inclusive eu vou ler esses versículos mais lá na frente, esse rei, ele fica grilado, nervoso, perturbado, porque o profeta sempre antecipa o que vai acontecer. E aí, ele resolve pegar o seu exército e ir atrás do profeta. Esse aqui é o profeta Eliseu, a representação. Aqui é o Geazi, o moço dele. Então, vai ter um dia que Eliseu acorda de manhã e olha lá, o exército tomado aqui, ó, nas colinas aqui, não sei se dá para você ver, os cavaleiros aqui, tomado. Cercou o profeta. E aí, 2 Reis, capítulo 6, versículo 14 ao 16, diz assim: ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu se levantou-se ao romper da aurora e saiu,
E eis que um batalhão, olha lá, o batalhão, um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e com carros de guerra. O seu servo, o Geazi, coitado, sem visão, sem discernimento, ele exclamou, ele indagou: ai, meu senhor, o que havemos de fazer agora? E o profeta disse para ele, acalmando ele, dizendo: não tenhas medo, portanto, são mais numerosos os que estão conosco do que eles, do que os nossos inimigos. Essa daqui é a visão, a perspectiva de Geazi. E muitas vezes essa percepção de Geazi é a minha e a sua, quando o inimigo nos cerca, quando não tem mais saída, quando não tem mais como a gente enfrentar o problema, quando a gente está à espera de uma janela e não vê previsão alguma. Na verdade, a gente está vendo as coisas indo de mal a pior, porque está tudo cercado. Está tudo cercado. Põe a próxima imagem, jovem. Mas olha a visão e a percepção do profeta. Olha aqui como que já muda. Enquanto... Volta, Joab. Vamos ficar nesse vai e volta. Essa é a visão de Geazi. A nossa visão quando a gente está em crise. Nós vemos só o quê? Os inimigos. Vai, Joab, muda. Essa é a visão do profeta. E o profeta vai dizer que tem soldados, tem cavaleiros e tem também cavalos de fogo. E ele disse assim, ó, é mais numeroso o número daqueles que estão conosco do que os nossos inimigos. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui nesse entendimento é: o diabo, ele cerca até nós, que estamos nos movendo no profético. Olha lá, o rei mandou sitiar a cidade e cercar, porque ele estava atrás do profeta também. Um dos objetivos era destruir a cidade, sitiar a cidade, mas também atrás do profeta. Cercou o coitado do profeta com seu discípulo. Quantas cercas, quantas barricadas, quantas coisas estão cercando a nossa vida. Não cercando no propósito de guardar, mas no propósito de nos limitar, de nos destruir. Há muitas. Mas uma coisa que eu entendo, que neste lugar, aonde o diabo tenta nos cercar, Deus também manda a sua glória, o seu poder, os seus anjos, o seu exército também cercar cada um de nós. Pode o inimigo estar cercando você, mas hoje nós queremos profetizar. Quando a gente orar aqui, nós vamos declarar que a glória do Senhor nos cerque e mude esse ambiente, mude essa atmosfera. É preciso a fé do profeta de Deus. É preciso ter essa visão espiritual de que a batalha não é só física. Volta de novo a imagem, Joab. Olha, isso aqui é a batalha física, natural, homens, humana. Aqui representa as adversidades seculares que eu e você passamos todos os dias. Aqui é o inimigo cercando a gente. Põe a outra, Joab. E aqui é quando Deus resolve cercar a gente com a glória. Sempre você vai entender que maior é o número daqueles que estão conosco do que os nossos inimigos. Eu acho que você está cansado de ouvir uma matemática, uma probabilidade, que é um entendimento verdadeiro. Em Apocalipse diz que quando Satanás, o grande dragão, se rebeliou, a cauda dele arrebanhou, arrastou para a terra 1/3 dos anjos.
Você lembra disso? E aí o que a gente faz? Aquele cálculo. Se ele tirou uma terça parte, então sobra quantos? É só você fazer o cálculo. Se tivesse, eu vou, para facilitar ainda para você que pulou o muro da escola e não lembra. Ó, tem 3. O diabo levou 1. Fica quantos? 2. Então, para cada demônio que existe na terra, do exército do céu, existe 2 anjos para guardar, proteger, lutar ao teu favor. Por isso que o profeta disse, maior é o número daqueles que estão conosco do que os nossos inimigos. E aí no versículo 17 de 2 Reis capítulo 6, Eliseu orou e disse assim, Senhor, peço-te que abra os olhos, no caso de Geazi, para que ele veja. Aí de novo no livro, o primeiro capítulo desse livro, eu falo sobre a palavra pecar. E o livro para você comprar está aí nas descrições, tá? A palavra pecar, que é uma palavra hebraica que tem a ver com florescer, tem a ver com cair, com remover o véu do rosto, as escamas dos olhos. Olha o paralelo aqui. Senhor, abre a visão de Geazi. Joabe, coloca a próxima imagem aí. Olha aí. Olha isso aqui, irmãos. Olha como é que estão os olhos dos soldados inimigos. Na verdade, como vai ficar, né? Porque o profeta Eliseu, ele dá um comando no mundo espiritual e fala para aqueles anjos, volta lá nos anjos, Joab. Esses anjos aqui vão ferir os soldados humanos. Aí põe a imagem de novo, Joab. E olha o que vai acontecer com eles. Olha a palavra aqui, irmãos. Sanvarim, palavra hebraica. O que significa? Cobrir com um véu. Aí eu poderia ter, porque não deu tempo também de fazer outra imagem, em vez dos olhos ficarem assim, eu botar um véu assim, que também pode ser representado. Um véu que vai cegar a visão. Mas essa palavra também, ela significa formar uma película sobre os olhos. Que você sabe, quem já teve um parente, um familiar com problema de catarata bem avançado, ou até mesmo de cegueira, dependendo do tipo de enfermidade, o olho lá fica cinzento. Mas imagina todo. É interessante que aqui faz um paralelo. Geazi não tem visão espiritual para enxergar o livramento, para ver o mundo espiritual, e de repente a cegueira, que é representada a cegueira espiritual de Geazi, o profeta fala, Senhor, abre os olhos de Geazi, mas faz o que com os meus inimigos? Cega eles. E essa cegueira aqui vai representar o quê? Vai representar que agora eles estão confusos. Agora, na hora deles guerrear, na hora deles batalhar, eles não vão conseguir enxergar e ver nada. Aqui está falando de uma cegueira, inclusive, é uma cegueira espiritual, mas temporária. Mostra que o profeta Eliseu, ele não quer destruir os inimigos no sentido de matar, exterminar, mas ele vai fazer o quê? Vai fazer eles ficarem desorientados. É para errar o golpe. Aí um tempo atrás que eu estava falando sobre cegueira espiritual, e aí eu falei para os irmãos que eu jogava um joguinho no videogame, quando eu era adolescente, chamado Final Fantasy. E lá no Final Fantasy tem uma magia, que é um joguinho de RPG baseado em magia, em toda a cultura de bruxaria, de coisa assim. Aí tem uma magia lá chamada Blind, né? Que quando a gente acerta o inimigo com essa magia Blind, ou até também tem a Dark, né? Dark Blind, o propósito é cegar o inimigo. Aí ele fica com a fumacinha na cabeça, o inimigo, mas na verdade sai dos olhos.
Aí a fumaça fica assim na cabeça. Aí o inimigo que está com essa fumacinha nos olhos ou na cabeça, ele vai tentar te acertar e a gente esquiva. Ou seja, ele não consegue te atacar. Aqui é a mesma coisa, só que, lógico, na analogia bíblica ou na analogia espiritual. A cegueira espiritual, ela impede a gente acertar o alvo que Deus quer ou que Deus tem para mim e para você. Como será, como que é, irmão, lutar cego, sem ver, sem enxergar? Infelizmente, a teologia de muitos pastores e igrejas que não querem acreditar no mundo espiritual, que quando vê ou assiste as minhas pregações, fala, não, isso daí é esotérico demais, é místico demais. O mundo espiritual não é isso. Eu fico pensando quanto que é ruim para uma pessoa dessa, se é que acredita no mundo espiritual, né? Lutar sem enxergar nada. Aí eu fico vendo a contrapartida. Porque aqui o propósito meu, ou da Igreja Cavode, não é só ficar, como eu disse domingo agora na última pregação, nosso propósito não é ser uma igreja que fala, não, ali tem um profeta de Deus que ele ora, Deus mostra as coisas para ele. Não é isso, apenas. Mas é uma igreja que tem os olhos abertos também para a palavra. Que, leva as pessoas para o profundo da palavra. Porque os olhos do conhecimento têm que se abrir em você, para que você esteja um passo à frente na batalha espiritual. É bom, irmãos, quando você vem aqui e a gente ora e Deus mostra alguma coisa, revela alguma coisa, você fica um passo à frente em alguma situação, bacana, muito bom. Mas o conhecimento da palavra também, ele faz os olhos da gente se abrir, e a gente então começa a ver, enxergar bem melhor. Deus, às vezes, não elimina o inimigo que nos traz a crise, mas Ele quer confundir os nossos inimigos. Então, para isso, Ele gera essa cegueira. Aí, irmãos, vou caminhar. O que acontece? Depois desse episódio da cegueira espiritual e da cegueira nos homens, esse cercado do inimigo contra o profeta, ele é desfeito. Esse primeiro cerco que o inimigo faz com o profeta, ele é rompido por esse poder de Deus, por esse milagre, por esse sinal que o profeta ativa e os homens ficam cegos. Porém, vai piorar um pouco para a cidade de Samaria. E ainda nós estamos no capítulo 6. Coloca aí, Job, o versículo 24 e 25. Aí vem um outro inimigo. Na verdade é o mesmo, agora que ele vai dar um nome, né? Na verdade é isso. Quem controla aqueles inimigos ali é esse cidadão aqui, Depois disso, Ben-Hadad. Como é que é o nome do homem? Hadad. Você lembra do sobrenome de um político que nós temos aqui, né? Haddad. Lembra? Não sei se ele tem essa raiz, né? Haddad, ou Ben-Hadad, Ben é a palavra filho no hebraico. Haddad é o nome de uma divindade síria que tinha na época. E essa entidade, ou esse deus sírio, representa o deus da guerra e o deus da tempestade. Inclusive, quando fala Deus da guerra, envolve aí dentro da cultura, dentro da história, que os sírios, eles tinham uma habilidade boa, ou grande, ou avançada na tecnologia de armas, ou seja, o fundir o ferro, o derreter e o moldar o ferro, para eles fazerem o quê? Armas. Então, o Haddad é o Deus que dá, então, inteligência para os sírios desenvolver armas. Então, ele é conhecido como o Deus das armas, ou Deus da guerra deles, e, ao mesmo tempo, da tempestade. Olha que doido isso, da tempestade.
Então, Ben-Hadad vai ser traduzido como o quê? O filho de Hadad. Ou filho do Deus da guerra ou da tempestade. Ben-Hadad, a tradução fácil é isso. Ele é rei de Arã, Síria. Convocou todo o seu exército para atacar e sitiar o quê? Soron. Na King James, como na minha ali, ó, aqui já está o nome hebraico, ou transliterado. Que na verdade o nome dessa cidade é o quê? Samaria. E Samaria, não sei se você lembra, Samaria ela é o governo de Israel. Depois da divisão das 10 tribos foram para o lado e 2 ficaram para cá. Que dividiu, depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2 partes. Samaria agora vai ser o reino do norte, né, com 10 tribos, e a outra vai ser a rede do sul, lá em Jerusalém. Então, vou usar uma expressão simples para você entender. Então, meio que Israel tem 2 capitais agora, ok? Jerusalém e Samaria. Quem é que vai ser atacada por Ben-Hadad? Olha, o profeta já tinha sido atacado, agora Samaria, a capital, vai ser atacada pelo filho, dentro da teologia cristã. Deixa eu falar isso sem tentar ofender as pessoas, né? Dentro da teologia cristã, qualquer Deus que não é o nosso Deus é o quê? Capirotagem, irmão. Demônio. Satanás. E essa galera aí toda. Então, Ben-Hadad é o quê? É o filho do capiroto. O filho do capiroto, então, o Ben-Hadad, ele vai cercar Samaria e ele tem um propósito. Qual é o propósito? Atacar e sitiar Samaria. Ele já tinha feito um cerco para o profeta e se lascou. Porque o profeta deu um comando e o povo ficou cego. Ele, vou para outro lugar, fazer outra coisa. Aí foi para Samaria. Aí, uma das estratégias de guerra é o que, irmão? Você quer matar algo, geral, qualquer coisa, é só não alimentar. Ele cerca a cidade toda. Ele cercou a cidade. Ninguém entra e ninguém sai. E aí agora, como o povo de Samaria não consegue sair, não consegue agora produzir, não consegue comprar, não consegue... Ao longo dos dias, meses, o que vai acontecer? O povo vai começar agora a comer tudo que tem, não tem mais agora alimento, não tem agora como se alimentar, e o versículo 25 vai dizer o quê? Houve uma grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que a grande fome se espalhou por toda a terra. A ponto, irmãos, de uma cabeça de jumento, que era um animal que não poderia ser comido, biblicamente falando, não era um animal caché, era um animal impuro, tá? Impuro de ser comido, custar equivalente a 80 ciclos de prata. 80 moedas de prata. Era muito dinheiro, irmão, só para você ter ideia. E uma caneca com esterco de pombo. E falando português abertão, bosta. Bosta de pombo. Olha o que eles estavam comendo. Uma caneca de esterco de pombo. 5 peças de prata. E não vai dar nem tempo de eu explicar esses valores. Por exemplo, 5 moedas de prata ou 5 ciclos de prata era o valor que você dava para o sacerdote no resgate do primogênito. Era algo que dava para você comprar, por exemplo, quase um lote naquela época, para você construir uma casa. Então imagina, põe a próxima imagem aí, Joab. Aí nós vamos ver aqui o cerco de Samaria. Olha aí o exército cercando lá Samaria. Olha como é que não ficou de gente. Aí a cidade aqui, ninguém entra e ninguém sai. Eles cercaram. E o povo começou a ficar com fome lá. Então nós temos a palavra hebraica aqui para Samaria,
E o que significa Samaria? Diga assim, lugar de vigilância. Também pode ser traduzido Samaria como um lugar guardado, como torre de... Olha lá a torre lá na pontinha lá. Ou seja, a cidade que era protegida, a cidade que era guardada, a guarda dela foi quebrada, neutralizada. Não é um contraditório? É um contraditório. Mas quem é que na sua vida não está vivendo ou vai viver um contraditório? Não, eu nasci para prosperar, para conquistar e estou lascado. Não, eu tenho um potencial para isso e para aquilo outro e não consigo fluir. Porque às vezes a nossa vida está o quê? Cercada. E a torre de vigia não está vendo nada. A torre de vigia não conseguiu ver o inimigo avançando, o inimigo indo. Quantas vezes, por um momento, por um vacilo, a gente sai da torre de vigia e por não vigiar o inimigo vem, ó, cerca a gente. Que nós temos outro cerco. Outro cerco. A cidade estava agora num colapso econômico total. Um jumento, um animal não impuro e inclusive inútil para o sacrifício, tornou-se agora uma carne de luxo. O que é carne de luxo para a gente aqui, irmão, no Brasil? O que o presidente Lula prometeu para você aí? Então, carne de jumento para eles era isso, era picanha. O esterco de pombo, provavelmente usado como combustível, ou até mesmo para um adubo, alguma coisa, para fazer alguma coisa, virou o quê? Uma mercadoria agora procurada. Esse é o retrato de uma economia em ruínas. Quando o que não tem valor passa a ter um valor imenso ou um valor caro. E o essencial desaparece das nossas vidas. E antes de eu passar aqui para o final, que eu vou pegar esse gancho agora, depois daqui para o final, eu quero voltar um pouquinho com você antes, ao cerco do profeta, quando o Ben-Hadad cercou o profeta e ele deixou todo mundo cego. Existe uma revelação ali de uma palavra só, que é a palavra Dotã. Põe a próxima imagem aí, João. Quando o Ben-Hadad, ele cercou o profeta, ele estava ouvindo, olha, quem é que fica avisando o rei de Samaria, o rei de Israel? Quem é que está falando para ele tudo que eu estou comunicando aqui? As estratégias de guerra. Resumindo, alguém vai chegar para ele e vai dizer assim, não, é um profeta chamado Eliseu. E esse profeta, ele está num lugar chamado Dotã, era o nome da cidade. Aí Dotã, que é, aqui é uma imagem figurada, ilustrativa, não representa como é que era. Mas o significado de Dotã é duas fontes, poço duplo, ou um lugar de dois mananciais. Era onde o profeta estava. E de lá de Dotã, ele via, ouvia tudo que o Ben-Hadad, o filho do capiroto, falava contra Israel e as estratégias dele. E aí, essa palavra Dotã vem de uma raiz de Dut. Dut no hebraico significa fluxo, fonte, ou um correr, um liberar de águas. Que tem tudo, por que eu coloquei isso no esboço? Porque tem tudo a ver com a janela do céu. A janela do céu que flui uma corrente, um fluxo de bênção, de milagre. Por isso, a maioria dos estudiosos dizem que Dotã
é como um lugar de 2 mananciais, ou um lugar de 2 correntes de água. É uma cidade cercada por 2 fontes, o que explica que os pastores de José, tu lembra de José do Egito, irmão? Então, José do Egito, ele vai ser traído e vendido pelos seus irmãos aqui, em Dotã. No mesmo lugar. No mesmo lugar onde o profeta Eliseu vai estar, aonde José do Egito estava. Ele estaria ali. Ali é um ponto de abastecimento e também é um lugar de uma passagem estratégica entre as colinas e o vale. As colinas é os montes e os vales. E o profeta está no meio termo, observando tanto os montes como também os vales. Os vales são os lugares baixos e os montes os lugares. O que isso significa? Estratégia. Quer dizer o que dentro da visão profética? Que o profeta ele está vendo o que acontece no mundo físico e o que acontece no mundo espiritual. Então, irmão, para a gente vencer às vezes o cerco da nossa vida e ver as janelas do céu se abrir, a gente tem que compreender o que está acontecendo aqui na terra, mas também ver o que está acontecendo no mundo espiritual. Não adianta a gente ser aquele crente fervoroso só e espiritualizar tudo, não observar que às vezes uma doença, ela pode ser combatida com coisas aqui da terra. E quando você combate com coisas aqui da terra e não vence, você vai dizer o quê? Não, agora eu vou olhar no espiritual. E vice-versa. Não adianta a gente ser aquele crente religioso e querer espiritualizar tudo, se nós vivemos e estamos agindo ou se movendo em 2 dimensões, física e espiritual. Então essa visão física e espiritual é que nos faz vencer. Dotã é uma cidade histórica que ficava a aproximadamente 19 quilômetros de Samaria. Então era uma caminhada até Samaria. 20 quilômetros, dava aí pelo menos 1 horinha, vou dizer assim, para o cara ir tranquilo, 1 hora, 1 hora e meia, caminhando até lá, né? A planície de Dotã, no território de Manassés, ficava no território de Manassés, perto da estrada principal que ligava a Gileade, o lado norte também de Damasco. Hoje o local é identificado como Tel Dotã, próximo à cidade moderna de Jenin, na Cisjordânia. Até hoje existe essa região lá. A referência bíblica, em Gênesis capítulo 37, versículo 17, está escrito assim: e foi em Dotã que José encontrou os seus irmãos, aonde foi vendido pelos ismaelitas. Partiram, pois, os seus irmãos para apacentar o rebanho do seu pai em Dotã. Dotã, então, é o lugar da traição de José, mas também é a transição de um estado de vida para o outro que José vai ter. José foi de servo para um futuro governador. Se ele não fosse vendido ali em Dotã, nas 2 fontes, os 2 paralelos, ele não teria sido esse governador. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 13, fala que o cerco que aconteceu ao profeta foi nessa cidade de Dotã. Dotã é o lugar onde o profeta foi cercado pelo exército, mas também aonde os céus se abriram e os cavalos e os cavaleiros de fogo, o exército de Deus, veio para salvar a ele. Olha que interessante, né? Nós temos aqui o sentido profético também, que Dotã representa o lugar aonde o homem de Deus é cercado, mas também aonde os céus vai se manifestar. O que isso representa? No estado, no momento, no lugar aonde nós estamos cercados pelo nosso inimigo, é onde também os céus vão se abrir para liberar a glória de Deus.
vida financeira, amorosa, espiritual, saúde, aonde é que estiver cercado, a glória de Deus vai se manifestar. Foi em Dotã que José foi cercado pelos seus irmãos, olha aí de novo, a cerca de novo, mas também Deus o elevou. Em Dotã foi aonde o profeta foi cercado, o profeta Eliseu foi cercado pelos seus inimigos, mas aonde Deus também revelou o seu exército de fogo. Ou seja, Dotã é um lugar aonde o cerco humano revela o socorro divino de Deus. Põe a próxima imagem aí, João. E aqui nós temos aquela simbologia, aquela representação figurada, alegórica, representativa. Repito, não é a revelação extrema, não é a super exegese, não. Mas é só para a gente ver alguns pontos aqui, porque a palavra Dotã, ela é composta do quê? A primeira letra é Dalet, que representa o quê? A porta. Então, a porta representa o quê? O acesso, a passagem, a transição. No contexto de Dotã, fala de uma porta entre o natural e o sobrenatural. O profeta via o mundo espiritual aberto, da onde? De Dotã. Uma cidade estratégica, entre o vale e as colinas. Aqui nós temos o Vav. O Vav sempre representa o quê? A união, a ligação, a conexão entre os céus e a terra. Mostra que em Dotã havia uma ligação entre o profeta e o mundo espiritual, onde os anjos e o fogo divino se manifestaram. A outra letrinha, que é Tav, que tem a ver com final, que tem a ver também com aliança, é a última letra do alfabeto hebraico, que simboliza o cumprimento. Quando você encerra algo, fecha algo, é o final das coisas. A aliança e o destino o quê? É selado, é confirmado. Em Dotã, Tav representa o selo da proteção divina que cercava o profeta Eliseu. E por último, nós temos aqui a letra Num, que representa o quê? A vida, continuidade, fecundidade e vitória sobre a morte. É a letra da renovação espiritual. O mesmo que Deus fez em Dotã, transformando o seco em libertação. Então, isso é uma representação figurada da palavra Dotã, que é o nome dessa cidade. Mas, agora caminhando para o final, eu vou ler aqui para vocês alguns versículos. Depois desse cerco, um tempo se passou. Houve caso até de canibalismo aqui, nesse momento de seca, de fome, de Samaria cercada. Como que o cerco foi quebrado? Como que o milagre aconteceu? E agora a gente vai passar para o final, para a gente orar e declarar que essa janela se abra. Lá no capítulo 7, põe aí, Job, versículo 1, 2 Reis. Estou correndo, hein? Correndo, tá rápido. Tá bom também, o time tá bom. Vai dizer assim, Eliseu, respondendo, ele disse o quê? Escuta a palavra do Senhor, ou Yahvé. Assim diz o Senhor. Que dia, irmãos? Diga comigo, amanhã. Amanhã, irmãos, eu creio, por essa hora, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas, por quanto, irmão? Uma peça de... Quanto que era uma cabeça de jumento? 80. Quanto que era uma caneca, um copo, com esterco de pombo? 5. E agora aqui ele está falando de 2 alimentos principais da comida.
Uma medida de farinha. Olha que doido isso aqui. Aí, põe o outro versículo, Joab, o 2. E o escudeiro, cujo o braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, dizendo o quê? Ainda que o Senhor mandasse abrir o quê, irmãos? As comportas, que é a palavra que a gente estudou na primeira ministração, que é a palavra hebraica arubá. É lá, olha lá. As comportas do céu. Será que essa profecia poderia tornar uma realidade? Amanhã, essa hora? Isso pode acontecer? Irmão, imagina o cenário de fome, de sequidão, a inflação do país, no caso aqui de Israel, mais precisamente em Samaria, a inflação lá no talo, como a gente está vendo aqui a do Brasil e subindo, né? Imagina se isso poderia acontecer de um dia para o outro. Aqui você percebe que há milagres que quando as portas do céu ou as janelas do céu se abrem, o milagre é rápido, o milagre é urgente. Quantos de vocês precisam desse milagre urgente? Dessa janela urgente? Eu também. Entretanto, Eliseu advertiu falando o quê? Tu verás com os teus próprios olhos, contudo dessa fartura não comerás. Irmão, imagina eles ouvindo essa palavra, fartura, para quem estava comendo cabeça de jumento, para quem estava comendo esterco de pombo, bosta de pombo. Ouvir a palavra fartura, tu quer pegar o caboclo e enforcar ele. Tu fala, não, tu tá doido, irmão. Amanhã, ainda amanhã, tu ficou maluco. É por isso que o cara duvida. É por isso que o cara não crê. O rei, ele queria matar o profeta. Esse cara, então, ele ficou doido. Mas o profeta carregava a chave de solução, a chave de revelação, a chave de autoridade sobre o quê? Sobre a economia. Ele tem a palavra profética, o espírito da profecia estava com ele. Enquanto os economistas lá de Samaria, né, vamos botar uma coisa contemporânea, enquanto o tal homem lá que apoiava, que era o braço direito do rei, o economista dizia, não, é impossível. Irmão, sinceramente, quando a gente olha para aquele boleto e fala assim, ó, isso aqui, esse mês não tem como pagar, não. Quando você vê um exame e fala, não, isso aqui é impossível de acontecer, de eu receber. Aí vem um profeta doido e profetiza. Você, irmão, é o maior profeta da sua vida. Então, muito mais do que você esperar eu profetizar, profetize você na sua vida. Que o impossível de Deus vai acontecer. Então ele profetiza, Eliseu profetiza, dizendo, amanhã é um milagre. A expressão abrir as comportas dos céus revela que a provisão viria de uma forma sobrenatural, além da lógica do mercado e da economia da época. E aí, irmãos, o profeta libera essa palavra dizendo que foi Deus que falou. E ele tem 24 horas para cumprir isso. O que acontece? Põe a próxima imagem aí, João. O mundo espiritual se move. E quando o mundo espiritual se move, e foi determinado uma data, uma época, um período. Joab, acho que não é essa imagem não. Acho que eu falhou. Tem uma imagem, vê aí na pasta.
Ou passa adiante as outras. Só tem mais uma, né, depois dessa? Então, vai dentro do disco C aí. Janelas. Segunda ministração. Você vai ver aí uma imagenzinha. Aí tem as ordens, né? E vai ver aí dos leprosos aí, um do lado do outro. Está escrito aí, os improváveis agentes da prosperidade, na imagem. Coloca ela aí. Aí o profeta profetiza aquele absurdo, aquele impossível. Lá em Samaria, ou dentro da cidade ou fora, o texto não vai dizer, mas pela cultura, eles estavam fora da cidade. Mas eles não estavam fora a ponto de não, vamos dizer assim, de não verem, de não enxergarem o exército de Ben-Hadad. 4 leprosos, eles começam a conversar entre si. E aí eu vou fazer a leitura rápida, enquanto a imagem fica aí. O versículo 3 de 2 Reis, capítulo 7, diz assim, ó, à porta da cidade estava o quê? 4 leprosos, os quais disseram entre si, por que ficamos aqui à espera da morte? Eu me lembro daquele desenho do Pica-Pau, que o inverno chegou, não sei se você lembra, que o inverno chega, e aí os passarinhos, os animais, tudo falam assim, não, vamos se preparar para o inverno. E aí eles começam a trabalhar, começam a ralar, e o Pica-Pau esperta, não, que nada, meus, quando vocês trabalham aí, eu estou nadando de braçada, ele pula no rio, aí de repente o desenho é rápido, né? Em poucos segundos, o vento vem com gelo, esfria tudo, depois o que acontece? Todo mundo migrou, foi para os lugares quentes, ele fica lá no lugar. Ele fica com fome, porque o tempo que ele deveria trabalhar para abastecer para o inverno, ele não fez isso. Aí ele fica lá conversando com a morte, tete a tete. Ele até levanta assim a costela dele e mostra os ossos tudinho. Os caras estão desse jeito, ó. Se a gente ficar aqui em Samaria, a gente vai morrer de fome. Se a gente for lá no exército de Ben-Hadad, pode ser que a gente morra também. E aí, irmão? Morrer ou morrer? Qual que é a opção? Já que está tudo lascado mesmo, vamos tentar, né? É o que eles vão fazer. Aí o versículo 4 diz assim, ó, e resolvemos-nos entrar na cidade. Se a gente entrar lá, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. E se ficarmos aqui, morreremos da mesma forma. Vamos-nos, olha aí eles falando, vamos-nos, pois, e passemos ao acampamento dos amoreus, a fim de nos rendermos. Vamos lá, vamos chegar lá para eles e vamos falar assim, ó, nós estamos nos rendendo. E leprosos, tá, irmão? Você acha que os caras iam aceitar eles? Com medo de pegar lepra? É de jeito nenhum. E aí, se nos deixarem entrar e viver, viveremos. E se nos matar, morreremos. Versículo 5. Assim que a noite caiu, eles pelo menos teve essa estratégia. Vamos de noite que o sol não vai estar tão quente. Eles começaram a caminhar. Se dirigiram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às proximidades do acampamento, observaram que não havia ninguém ali. Eles foram lá, chegaram lá, não tinha ninguém lá. Sabe por quê, irmãos? Olha o versículo 6. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que comentaram uns com os outros, o rei de Israel deve ter contratado os reis dos hititas. Inclusive esses hititas aqui, irmãos, não é 100% confirmado, tá? Mas alguns se falam
que eram os chineses, a China, hoje. Os hititas são, os chineses são descendentes dos hititas. Os chineses. A China foi lá salvar eles, né? Tem esse entendimento aí. Não é 100% confirmado não, mas há essa especulação. Os hititas e também o exército dos egípcios para marcharem contra nós. Sendo assim, a fim de salvarem a própria vida, os sírios fugiram ao anoitecer, abandonando todos os seus pertences. Aí tem 2 pontos. Olha os pertences: tendas, cavalos, jumentos, e deixaram tudo no acampamento. Aí deixaram lá também ouro, prata, comida, tudo, irmão. Tudo que eles tinham, eles deixaram para trás. Deus usou 4 leprosos, pessoas excluídas da sociedade, para anunciar o fim de uma crise. Os rejeitados se tornaram mensageiros da prosperidade ou da abundância. Quando Deus decide reverter a economia que estava miserável para a prosperidade, Ele pode usar quem ninguém espera. Por isso que é o improvável. E eu creio, irmão, que a janela do céu vai se abrir na tua vida. O improvável pode acontecer. É aquele negocinho, da onde você nem espera. Quando você menos imagina, é aí que o milagre acontece. Não, eu estou esperando daqui. Se Deus quiser mandar, Ele manda daqui. Não, estou esperando daqui. Se Deus quiser, Ele manda daqui. Porque Ele é Deus e pode fazer o que Ele quiser. O que importa para a gente é o quê? É que o milagre aconteça, irmão. Que a palavra profética, a profecia, ela se materialize, ela se manifeste. Então Deus movimenta 4 leprosos que vão andando, ó, tush, tush. E lá no exército dos inimigos, do Fido Haddad, Fido Capiroto, eles estão ouvindo 4 leprosos andando e estão achando que é, no mínimo, 2 exércitos vindo contra eles, e eles fogem de medo. Deus, Ele faz o improvável acontecer. Agora, põe a próxima imagem, para a gente finalizar. No versículo 16 de 2 Reis, capítulo 7, aqui mostra o profeta, quando ele está para profetizar, ele está vendo a janela aberta. Aquele moço que apoiava-se no braço do rei, ou o braço direito do rei, ele diz: será que Deus pode abrir as janelas e amanhã acontecer essa profecia? Mas o profeta já via no mundo espiritual a janela aberta sobre Samaria. Está aqui Samaria, está aqui a janela no mundo espiritual aberta, e o profeta está vendo essa janela aberta. É por isso que ele profetiza. Versículo 16 diz assim: então, o povo saiu, depois que os 4 leprosos espantaram lá os caras, o povo saiu e saqueou o acampamento dos amareus. E aconteceu que o preço de uma medida de farinha, ou seja, a inflação, caiu para equivalente a uma peça de prata. Assim como 2 medidas de cevada passou a custar uma peça de prata, exatamente como o Senhor tinha dito. E o profeta já estava vendo isso no mundo espiritual, já estava vendo a janela aberta. A palavra do profeta, ou a palavra profética, destravou uma nova cotação, uma nova atmosfera, uma nova probabilidade de resultados financeiros. Redefiniu os valores e trouxe estabilidade para aquela nação e aquela cidade. O que custava uma fortuna voltou ao preço normal. A inflação da cidade, que tinha sido destruída, foi reestabelecida por causa de uma profecia. Irmão, imagina uma profecia que muda
uma economia de um país todo. Imagina que absurdo, que coisa louca é isso. Mas é isso que Deus faz. Põe a última imagem, Job. Aí aqui é a janela do céu aberta, a comporta e a água descendo sobre a cidade. Aí aqui é o milagre acontecendo. Aqui é como o mundo espiritual vai manifestar. Essa comporta aberta aqui, sobre a cidade, na cidade vai se materializar o quê? Livramento. Vai se materializar o quê? Milagre na economia. A inflação vai diminuir, mas no mundo espiritual a comporta ou a janela do céu abriu. E o milagre aconteceu. O inimigo, ele sempre vai tentar cercar a gente, para a gente não ver essa janela se abrindo. Mas se a gente começar a profetizar e crer, a janela vai se abrir, e o milagre vai ser absurdo. O profeta Eliseu é aquele, ou um modelo de crente, né? Que não teme os números, mas ele enxerga uma promessa. Ele não entra em pânico com o cerco, porque conhece o céu. Eita glória! E não mede a realidade pela escassez que está sendo vivida. Mas ele faz isso pela voz de Deus que ele ouve. Deus ainda levanta homens e mulheres com a visão profética para antecipar tempos e estações de crise e anunciar também o tempo da fartura. Nem que ele, irmão, vá usar o improvável, o milagre vai acontecer. Ponha-se de pé no seu lugar aí. Eu sei que está aqui na igreja. E é com essa palavra, irmão, que eu abençoo você no dia de hoje. Quem sabe amanhã? Quem sabe amanhã, hein? O amanhã de Deus está vindo sobre a sua vida. Olha, num amanhã, olhe para mim, num amanhã, o profeta acordou e estava cercado. Ok? Lascou, cercou. Os caras querem me matar. Porém, numa manhã, ele acordou para ver a janela aberta e o milagre acontecendo. Eu não sei em que tempo, em que período você está. Se você está acordando todo dia e está vendo o cerco contra a tua vida, eu quero profetizar hoje que você vai acordar para ver a janela do céu aberta. Eu quero que você ore agora. Eu quero que você se torne o profeta da sua vida. Olhe para a sua vida agora. Veja o que é que o inimigo cercou. Veja onde o inimigo está agindo, trabalhando. Porque é neste ambiente, é neste lugar, é nessa área da tua vida que Deus vai abrir a janela do céu. Espírito Santo de Deus, nós oramos agora, Pai, para declarar, Senhor, que as janelas dos céus que estão fechadas, bloqueadas, por causa do Ben-Hadad, do nosso inimigo, que é o diabo, que usa pessoas também. Há inimigos, Pai, terrenos, que são pessoas que querem ver o nosso fim, ou não querem ver a gente prosperando, se dando bem. E há inimigos espirituais, mas nós entendemos aqui essa noite, que nós temos que ter a fé, nós temos que ter a visão do profeta, nós temos que estar em Dotã, vendo os vales e enxergando os montes, vendo o que está embaixo e o que está acontecendo em cima. Senhor,
Eu quero agora, meu Pai, liberar uma palavra profética na vida desse homem e dessa mulher, que está aqui presencial, que está aqui nessa live. Eu quero declarar agora, meu Pai. Abre, meu Pai, essa janela do milagre na vida amorosa. Tudo que o inimigo tem feito, Senhor, para amarrar a vida amorosa dessa pessoa, para cercar a vida dessa pessoa e destruir, vai cercando. Daqui a pouco o casamento está insalubre. Daqui a pouco só tem brigas, discussões, desentendimento. Daqui a pouco é só traição, é drogas, é destruição. O inimigo cercou o casamento para ver essa pessoa morrer à míngua, como Samaria estava morrendo. Senhor, nós viemos aqui essa noite. Nós estamos nessa fé que amanhã, esse amanhã vai se manifestar. Esse amanhã vai acontecer. E esse milagre da restauração amorosa vai acontecer. O amanhã é o dia que a esposa vai acordar e vai ver o marido restaurado, transformado, arrependido. O amanhã é o amanhã que o esposo vai ver a transformação e a restauração na vida amorosa. O amanhã é também para aquele que está solteiro, solteira, que está em busca de um relacionamento, receber uma resposta e encontrar uma pessoa de Deus. O amanhã, meu Pai, é um amanhã que hoje eu deito, hoje eu durmo enfermo, como muitas pessoas estão dormindo, doentes, sentindo dores, câncer, inflamação, infecção, ferida, alergia, necrose, doença autoimune, degenerativa, doença genética, doença crônica, dores na cabeça, nas costas, no joelho, nas pernas, nos pés, enfermidades na alma, tristeza, angústia, solidão, depressão, desejo de sumir, de desaparecer, de tirar a própria vida. Senhor, hoje é o dia em que a gente dorme, mas é o último dia em que esse homem e essa mulher vai dormir doente, porque o amanhã vai se manifestar, e essa pessoa vai acordar sã, essa pessoa vai acordar bem, essa pessoa vai ter descanso, essa pessoa vai ter paz, porque eu declaro agora que esse espírito de enfermidade, esse bem-haddad que cercou a saúde, sai agora, vá embora, solte o corpo, a alma dessa pessoa agora. Quantos bem-haddades cercaram a tua casa, cercam a nossa família, demônios de crime, de violência, de idolatria, de prostituição, que está na vida do filho, que está na vida da filha, que está na vida do irmão, da irmã, do pai, da mãe, do neto, da neta, dos avós. Ora pela sua família agora, irmão. Apresente a tua família agora, para que o inimigo não gere nenhum cerco, e todo cerco que já foi feito, todo cerco que já foi arquitetado, os céus vai se abrir, as janelas vai se abrir, e o milagre vai ser liberado. Senhor, libera agora, meu Pai, essa cascata de poder, essa cachoeira de unção, esse rio de transformação, de libertação na família dele, na família dela, e muda, meu Pai, completamente a história dessa pessoa. Muda, meu Pai, completamente, meu Pai, e faz cumprir, meu Pai, aquela palavra profética que Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo, meu Pai, que é isso que vai acontecer. Eu profetizo, meu Pai, que é isso que vai se manifestar na vida desse meu irmão e na vida dessa minha irmã. Honra ele, Pai. Honra ela, Pai. E faz o milagre acontecer. Abre essa janela e restaura. Eu também quero orar, Senhor, por aquele, por aquela que precisa de uma janela de milagre financeiro.
Eu não poderia deixar de orar, porque a pregação também foi levada, foi conduzida ao milagre financeiro do profeta. Quantos, meu Pai, estão vivendo como Samaria, cercados pelo Ben-Hadad, cercados e estão morrendo à míngua, fome, dívida, sede, escassez, deserto, amarração, bloqueios financeiros, falência, portas fechadas. O que o cerco do inferno está fazendo? O que os demônios estão agindo na vida financeira, no trabalho, na profissão, na empresa? Quebra esse mal agora, Senhor. Destrói esse cerco do inferno agora. Agora, Senhor. E usa, Senhor, usa o improvável, Pai. Usa o absurdo, o impossível. Mas faz, meu Pai, ter uma transformação, uma mudança, Pai. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que o amanhã financeiro está chegando. Hoje, irmão, você pode dormir pobre e amanhã acordar próspero, rico. Hoje você dorme com uma má notícia. Você olhou no aplicativo do seu banco, você recebeu o boleto, você está sendo cobrado, e amanhã Deus usar o improvável para fazer você quitar essa dívida, para esse problema ser solucionado, para essa prosperidade vir, para essa riqueza vir. Eu declaro agora que essa janela se abra. Eu declaro agora que essa cascata, esse rio, essa cachoeira, esse fluxo, esse fluir que vem de Dotã, que vem das duas fontes, a fonte do céu e a fonte da terra, eu declaro que esse fluir, ele aconteça na tua vida financeira, e haverá abundância no lugar de escassez. Não foi isso que o profeta Eliseu disse? Amanhã haverá abundância, amanhã haverá abundância, amanhã haverá abundância. O amanhã pertence a Deus, a Bíblia diz. Esse amanhã vai chegar para você. Esse amanhã vai chegar para você. Eu quero que você creia. Eu quero que você creia. Deus abre essa janela, despeja, libera, derrama milagres para liberar essa pensão, essa indenização, essa aposentadoria, o benefício que a pessoa espera. Libera, meu Pai, essa abundância e abre essa porta de emprego. Libera essa abundância, meu Pai, e começa a trazer clientes, vendas, clientes, para aquele que precisa de venda e de cliente. Traz. Libera, Senhor, libera. Libera, Senhor. Libera, Deus. Traz a pessoa para comprar a propriedade que está sendo ofertada. Traz a pessoa, meu Pai, para comprar. Ou se essa oferta é de aluguel, traz o inquilino, uma pessoa de honra, uma pessoa de Deus, para alugar. Mas traz esse fluxo financeiro para esse homem, para essa mulher. Traz, Senhor, traz. Traz o Espírito Santo. E honra, meu Pai, o clamor de cada um dos teus filhos, meu Pai. Abrindo as comportas do céu. Levanta as suas mãos para o alto e diga assim: Deus, amanhã as comportas do céu estarão abertas sobre a minha vida, e eu vou viver o improvável, o impossível, o sobrenatural de Deus em todas as áreas da minha vida. A partir de hoje, essa janela se abriu e eu vou viver a abundância que Deus quer para mim, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus.
Senta aí 2 minutinhos. Senta aí 2 minutinhos. Eu quero já aproveitar, convidar você para ofertar. Se fica à vontade, quem está no YouTube, apesar da gente estar transmitindo pelo celular, nas descrições aí do vídeo tem um Pix também, você pode abençoar com o Pix. E quem está aqui presencialmente, a Cleise, a pastora Cleise está aí, pega o envelope, lê o QR Code, deixa Deus te usar aí. E eu quero orar por todos vocês. Nessa campanha das janelas do céu, não especifiquei e nem vou especificar votos, porque não tem esse apelo do voto. Quando é assim, o que acontece? Você fica à vontade. Tu quer fazer um voto de gratidão depois dos 21 dias de oração? Hoje é o 7º ainda. Faça, porque isso move o mundo espiritual também. Como é uma teologia, é uma pregação que nós não levamos para esse lado de fazer voto, apesar que nós já recebemos o WhatsApp, né, amor? De pessoas que diz que, na primeira ministração isso, hein? Nem foi essa, na primeira, sentiram de fazer um voto em prol dessa campanha, porque entenderam que a revelação é forte. Então você faça no final da campanha, faça durante a campanha, faça como você quiser. Oferta é adoração, e a adoração move o mundo espiritual. Eu quero orar por você que vai ofertar agora, e por você que vai fazer esse voto também. Senhor Deus, esse momento, Pai, eu oro por esse meu irmão, eu oro por essa minha irmã, para declarar, meu Pai, sobre ele e sobre ela, que a manifestação da Tua glória aconteça. Da mesma forma que o Senhor abriu aquela janela e o milagre financeiro aconteceu, e mudou a realidade de milhares de pessoas em Samaria. O Senhor pode fazer o mesmo na vida desse homem e dessa mulher. Senhor, uma coisa eu te peço, que haja abundância, e tudo que essa pessoa está semeando, ou tudo que essa pessoa vai semear no voto de gratidão, honra ele, honra ela, recebe, meu Deus, como um cheiro de suavidade, como um sacrifício aprazível, agradável ao Senhor, e responde essa pessoa, Pai, com milagre, com bênção. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Pai, abençoe a cada um, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos finalizar. Amanhã nós temos oração. Eu estou com alguns afazeres amanhã, então para o pessoal aqui do YouTube eu não posso dar um horário para amanhã, para a gente fazer a live. Mas aí, o que tu vai fazer? Fica atento, quando eu abrir a live, você entra, você vai ser notificado. E nós temos mandado para muitas pessoas também. Não lembrei durante o vídeo todo, mas eu lembro agora. Marca o joinha, gostei, o like e se inscreva no canal, tá bom? Estenda as mãos assim, igreja. Diga assim comigo, que a graça, a comunhão, a consolação, a unção, o amor de Deus seja sobre a minha vida, sobre a minha família, não só hoje, mas por todo sempre. Amém? Está finalizado, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.